Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa última live desse especial de mesa posta. Para a gente conversar hoje um pouquinho sobre enxoval de casamento, enxoval de mesa posta, o que a gente precisa anotar na nossa listinha, recomendações de onde comprar, como comprar. Eu vou falar tudo sobre esse assunto hoje, tá bom? Quem for chegando aí agora, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Antes da gente começar, eu quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, se tá tudo certinho aí pra vocês, tá, pessoal? Então, se tiver tudo certinho, deem um joinha, coloquem o coraçãozinho aí pra eu saber que tá tudo bem, tá bom? Deixa eu avisar aqui o pessoal que a gente começou agora. Muito bem. Quem foi chegando aí? Tiara, Marina, Marcela, Cássia, Carol. Tudo bem, meninas? Muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. E aí, vocês estão gostando? Gostaram desse especial? Tá sendo legal aí pra vocês? Sejam bem-vindas. Quem tá chegando aí agora? Começando agora, então, nossa última live. Espero que vocês gostem aí desse conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Nessa live aqui de hoje. Bom, vocês, sempre que eu falo sobre esse assunto, tem uma pergunta que, assim, é unânime. Sempre ela acontece. Sempre vem aí uma perguntinha de vocês sobre isso. Que é exatamente sobre a lista, né? O que eu preciso ter de itens para poder compor a minha mesa e para poder começar a fazer a minha mesa posta, né? Então, na live de hoje, eu quis separar uma live só pra gente falar desse assunto, da lista, né, do enxoval de mesa posta, porque realmente é algo que surge muita dúvida. Fixar o tema, deixa eu tentar aqui, peraí. Ó, vocês estão falando aí, ó, maravilhoso, nos ajudou muito, super especial, curti. Peraí, deixa eu fixar então o tema aqui. Enxoval de mesa posta. Eu espero que vocês gostem do assunto de hoje. Quem estiver chegando aí agora, boa tarde, sejam bem-vindos, meninas. Jaque, Tati, Elis. Dê um oizinho aí, meninas. Se estiverem ouvindo bem, me vendo bem, sobe o coraçãozinho, beleza? Ótimo. Então vamos lá, sem mais delongas, tá bom? O que eu queria falar com vocês sobre esse assunto? Já pega papel e caneta aí para você anotar algumas coisas importantes, tá bom? Hoje não tem muito rodeio, tá? A gente vai mais direto ao ponto mesmo, principalmente porque eu não vou te ditar aqui nessa live os itens, tá? Calma que no final da live tem surpresa, como eu falei. Então você não precisa anotar quais são os itens, porque no final da live tem um presente para vocês, tá? Mas antes disso, antes da gente colocar nessa lista, fazer essa lista de enxoval, o que a gente precisa avaliar, né? O nosso enxoval começa daquilo que a gente já tem, não é mesmo? Muitas de vocês já são casadas, já tem prato, talher, copo, taça, jarra, toalha de mesa, enfim, já tem um monte de coisas aí na casa de vocês. Então, para a gente começar a fazer a mesa posta, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa daquilo que a gente já tem. Esse é o primeiro passo, tá? Então, antes da gente querer sair para comprar alguma coisa, querer sair para investir o nosso dinheirinho precioso em algum item de mesa posta, eu quero que vocês tomem aí a consciência das coisas que vocês já têm, tá bom? Então, não deixem de abrir o armário de vocês, abrir as gavetas e observar o que eu já tenho. O que eu já tenho aqui que eu poderia dar um novo olhar para esse item, tá bom? Muitas das vezes a gente acaba que negligencia essas coisas que a gente já tem, né? E acaba que fica querendo, buscando lá fora, comprar e tudo mais. Itens que a gente já tem que são bonitos, né? Segundo ponto, segunda dica,
nesse aspecto ainda é ver, por exemplo, na casa dos seus pais, né, na casa dos seus avós, às vezes eles já têm alguma coisa que não fazem uso, que não querem mais usar, que fica sempre lá dentro do armário, dentro do buffet, dentro da cristaleira, pegando poeira, enfim, sendo acumulado ali sem uso, né? Então, assim, primeiro passo com relação às coisas, né, dos seus pais, da sua família aí, incentive eles a colocar isso para fora. E caso eles não queiram mexer, não queiram ali realmente botar isso para uso, né, converse, veja se existe alguma coisa que você possa trazer para você. Assim você economiza, tá bom? Então, antes da gente comprar, vamos ver as possibilidades que a gente já tem disponíveis ao nosso redor, tá bom? Deixa eu só ativar aqui o horáriozinho para eu poder não me perder aqui, ficar conseguindo realmente acompanhar aqui vocês. Beleza? Então, beleza. Então, é isso. Com relação a itens, né? Isso é muito importante. E nessa avaliação, a gente precisa levar... Oi, Ana, tudo bem? A gente precisa levar em consideração alguns pontos, tá? Pra gente saber o que precisa ser trocado, pra gente saber o que a gente vai investir que é prioridade, tá bom? Então, eu quero trazer aqui pra vocês esses passos, tá bom? Primeiro, então, como eu falei na nossa live de ontem, a gente precisa... Depois eu vou falar das outras lives, tá? No final eu vou dar a dica das outras lives. A gente precisa de pouco para montar o básico da mesa, né? Basicamente, a gente precisa de alguns itens, que é a toalha ou o jogo americano, tá bom? A gente precisa do prato, né? Basicamente, prato raso, prato fundo e prato de sobremesa. A gente precisa dos talheres, garfo, faca, colher, colherzinha de sobremesa, garfinho de sobremesa, tá bom? Então, assim, para começar, e também copo ou então a taça, né? Então, para começar mesmo, a gente precisa de muito, muito pouco, né? Só que tem alguns itens que vão sendo, né, incorporados nessa lista de modo que a gente vai melhorando a nossa mesa posta, né? Então, além da decoração mesmo, a gente tem outros itens que vão ser usuais, né? Usáveis, como aqueles potinhos que eu mostrei ontem na live, como as espátulas, como os próprios suportes dos alimentos, né? Eu falei ontem também na live que a gente pode começar usando o próprio prato do jogo que a gente está colocando a refeição, caso a gente tenha pratos extras, para servir os alimentos, colocar ali a carne, colocar ali a salada, os legumes, enfim, os acompanhamentos, para trazer isso tudo à mesa de modo harmônico. Porém, a gente vai precisar também ir aos poucos comprando novos itens, né? Uma baixela mais bonita, que possa vir à mesa para colocar propriamente dito, né, especificamente esses itens. A gente vai poder contar também com outros recursos, né? Por exemplo, uma tábua bonita para queijos, para petiscos, né? Aquelas petisqueiras. Então, assim, tudo vai sendo direcionado de acordo com o que a gente tem como objetivo, tá bom? Então, é importante a gente trazer isso a clara, porque assim, para começar, a gente já tem. O que a gente pode fazer a partir disso é ver se há algo mais próximo a mim que eu consiga incorporar nessa minha lista, nesse meu acervo de itens de mesa posta. E o segundo passo, antes de comprar ainda, é pensar nas coisas que eu posso fazer ou posso pedir para que alguém faça para mim. Lembra que ontem na live... tá até aqui ainda, ó. Lembra que ontem na live eu mostrei esse joguinho aqui de suplar menor? Né? Isso daqui a gente não encontra pronto, né? É um item que a gente não encontra pronto numa loja, assim. É muito, muito, muito difícil. Só numa loja muito específica. E ainda que se você encontre, né, um suplá menor específico para café da manhã, vai ser num preço mais caro também. Então, a gente precisa
olhar, né, no sentido de que se eu tenho uma habilidade, tá bom, manual, e eu consigo fazer algo para incorporar esse meu acervo, que eu me coloque, né, a serviço da minha própria casa, né? E se eu não tenho nenhuma habilidade, eu, por exemplo, tenho muito pouca habilidade, assim, máximo com cola quente, entendeu? Isso é o meu máximo. Então, eu posso ou me arriscar a fazer mesmo assim, ou então pedir para que alguém faça, né? No caso desse daqui, foi uma amiga minha que fez, né? A Malhado Ateliê. Ela é minha comadre e ela me deu até de presente esse, mas vira e mexe eu tô encomendando algumas coisinhas com ela, justamente porque eu acho que vale a pena a gente pensar em coisas que são personalizadas, né? O que eu gosto muito de fazer? Às vezes a gente compra um tecido para fazer, por exemplo, a toalha de mesa, né? Então a gente compra o tecido e manda lá na costureira para ela fazer, confeccionar a toalha de mesa naquele tecido que a gente gosta, né? Aqueles tecidos mais jacquard, eu não sei como é que fala o nome exatamente, né? Mas aquele tecido mais grossinho. Então ali você pode fazer alguns outros itens para compor a tua mesa, né? Alguém falou aqui, a Auri falou: minha meta de 2020 é cuidar mais da minha casa, fazer mimos para minha casa. É isso mesmo, né? Principalmente as artesãs que têm aí, né, à sua disposição seu próprio dom. Então, meninas, não deixem de aproveitar, tá bom? Equilibrem a encomenda de vocês para fora com algumas outras coisinhas simples que vocês podem fazer até com retalhos, tá? Dentro de casa, para dentro de casa de vocês, tá bom? Com certeza vai ficar lindo, lindo, lindo. Se vocês fizerem, me marquem aqui que eu vou adorar ver, tá? Marcela falou: tenho uma dúvida de como vou usar adequadamente a taça de água e de vinho, como usar. Qual que tem que ser, maior ou menor, tá? Olha só, essa questão das taças e tudo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco quando eu entrar propriamente dito nos itens, tá? Então aguarda um pouquinho. Verdade, cuidar dos nossos. Fazer um joguinho americano para Páscoa. Excelente, excelente, excelente. Olha aí, então, quem é artesã principalmente, quem não é, vê uma amiga que seja artesã e já faz aí sua encomenda, que ainda dá tempo de preparar uma mesa bem bonita para Páscoa, tá bom? Então, não deixe essa oportunidade de servir a sua família a passar. Combinado? Então pense aí em cores que combinem com as coisas que você já tem, né? Por exemplo, esse meu joguinho aqui é rosa, azul e branco. Lembra que eu falei que o meu jogo do dia a dia, de pratos, né? De louça, meu aparelho de jantar do dia a dia, ele é branco com alguns detalhes em rosa e em azul. Então, na hora que eu pedi, né? Que ela disse que ia me dar esse presente, o que eu fiz? Eu pedi a ela as cores, né? Então, eu pedi rosa e azul claros. Por quê? O meu jogo, ele é rosa e azul claro. É porque eu não trouxe aqui pra vocês verem. Tá longe aqui de pegar também. Mas, quem sabe, no final da live eu trago aqui pra vocês verem, tá bom? Ou depois eu posto uma foto de como que fica com o meu joguinho do dia a dia, tá? Então, é importante vocês se atentarem a esses detalhes. Na loja física, muitas vezes, não vai ter ou vai demorar para você encontrar um aparelhozinho, né, de itens, né, esses itens que combinem com o seu aparelho de jantar. Então, é importante vocês irem pensando nesses detalhes. Lembra? A gente precisa, na mesa posta, pensar na beleza e na funcionalidade das coisas, também na escolha do material. É fácil de limpar? É mais difícil? Como que eu higienizo aquilo, né? Eu tenho criança, então tem alguns materiais para você fazer jogo americano e tudo mais que são autolimpáveis, né? Esqueci o nome da palavra. Coloca aí se vocês se lembrarem. Que você passa um paninho assim e já tá resolvido o problema, sabe? Então, assim, minimiza até a preocupação de vocês se vai cair, se vai manchar e tudo mais, né? Então, pense nisso, tá? Pense nesses detalhes. Pensar nos detalhes é também um ato de amor, um ato de zelo com as suas coisas, com as coisas nas quais a sua família, né, como um todo, investe o seu dinheiro, tá? Então, autolimpantes, é isso aí. Obrigada, Tiara. Então, pense nesses detalhes, no material, nas cores,
coisas que remetam à beleza, né? Por exemplo, na escolha da toalha de mesa, eu não sei se dá aí pra vocês verem, mas assim, essa toalha aqui, ela é uma toalha muito, muito boa. Eu sempre dou a dica, assim, todas as minhas amigas que estão se casando, eu sempre recomendo comprar uma toalha dessa, né? Aqui em casa eu tenho duas. Eu tenho essa amarelinha e uma branca, tá? Que são para dias mais especiais, assim. E essas duas, elas são de um material autolimpantes também, tá? Eu encontro dela na loja Kamikado. Eu não sei se na cidade de vocês vai ter, né? Mas procure, tá bom? Esse material. Por quê? Cai suco de uva, cai vinho, cai molho de tomate, né? Do macarrão e tudo. E ela é impermeável. Então eu passo um paninho úmido, né? Seco ali com um guardanapo normal de papel, passo um paninho úmido e pronto, né? Ela não absorve a cor, né? Enfim, não mancha, porque não absorve aquela substância, né? Enfim, do molho de tomate, do suco e tudo mais. E outra, ela vai na máquina e ela é lavável, né? E daí fica show de bola. Eu boto lá os produtinhos para tirar, né? Mancha e tudo e fica como nova, né? Então, assim, eu já tenho essa daqui antes de me casar eu comprei ela, né? Até usei assim mesa do chá de panela, essas coisas. Então eu já tinha de antes disso, antes de me casar, e agora eu vou fazer 2 anos de casada e ela tá aqui como nova, né? Então assim, realmente vale o investimento porque a gente usa muito isso também. E ela nem é tão cara, né? Assim, às vezes eu acho que eu paguei nela R$ 100 na promoção. É um pouco mais cara, não é R$ 50, não é R$ 40, né? Ai, só um minuto. Não é R$ 40, não é R$ 50, não é um produto tão baratinho, mas pela durabilidade eu acho ótimo. Eu acho que hoje, assim, ela deve estar na faixa de uns 150, mas ainda compensa, porque realmente dura muito. E se a gente cuidar também das peças, né? Isso é uma outra dica, anota aí. A gente precisa não só se atentar aos detalhes, na qualidade do material, né? Nas cores e tudo, mas também cuidar dessas peças para que elas durem, tá bom? Então, cuidar adequadamente, né? Ter esse cuidado de sentar e de pensar como eu faço para preservar esse meu acervo, né? Das coisinhas que eu tenho. O que eu preciso fazer para cuidar bem desse material que eu tenho, né? À minha disposição. Então, isso é fundamental. Esses detalhes, essas preocupações demonstram da nossa parte para com as coisas onde a nossa família investe dinheiro, né? Porque custa também investimento, muitas vezes, esses itens, mas a gente está cuidando para que dure mais, para que tenha ali realmente uma durabilidade boa, né? As taças, por exemplo, aqui para casa, eu escolhi algumas taças de vidro para o dia a dia e algumas taças de cristal. Na taça de cristal, eu não posso limpar com aquela parte, né, abrasiva da esponja. A gente precisa tomar cuidado para não riscar, né? Talheres de inox, a mesma coisa. A gente precisa tomar o devido cuidado. De repente, pensar em produtos de limpeza que vão preservar aquele material, né? Uma ótima dica, pode anotar aí, que muita pouca gente fala disso. Eu penei, tá? Para poder entender isso, esse ponto, é com relação aos talheres de inox, por exemplo, né? A gente limpa o talher de inox, né? A gente passa lá o sabão com a esponja, a gente enxágua e a gente deixa muitas vezes... Oh, Jesus, espera aí, que a bateria tá acabando. E a gente deixa muitas vezes esse talher de inox secar naturalmente ali. E não pode, porque ele fica cheio de manchinha. E depois você olha lá o teu talher guardado de inox há 5 anos, depois de casados, né? Você vai pegar e ele tá cheio de manchinha, sabe por quê? Porque ele foi guardado, né? Dessa maneira, você deixou ele secar naturalmente. Então, o talher de inox, você precisa secar ele com pano de prato, tá bom? Com a toalhinha lá de louça, tá bom? E aí, guardar ele adequadamente, tá? Então, muitos também vêm naquelas caixas de madeira, alguns em caixas de papelão, né? Eu não recomendo guardar em caixa de papelão. Por quê? Porque aquela caixa de papelão chama bichinho, sabe? Enfim,
pode ir se desfazendo aquele material. Então, eu recomendo que vocês pensem em lugares, em maneiras adequadas de armazenamento também, né? Ontem eu mostrei aqui para vocês o móvel, né, que eu tenho aqui em casa, que é a cristaleira. Para você guardar, é óbvio que você tem que pensar se você tem espaço para dispor de um móvel assim, tá bom? Então, assim, cristaleira, buffet, para você guardar o seu acervo de mesa posta, pensar nesse momento de comprar esses itens, esses móveis que são maiores, que são mais caros muitas vezes, na funcionalidade daquele móvel. O que você tem e como que você vai guardar adequadamente isso utilizando aquele móvel. Vai caber tudo que você tem? Né? Por exemplo, aqui eu moro num apartamento que é pequeno, tá? E aí nós investimos, depois de 1 ano de casados, nessa cristaleira. Enquanto eu não tinha cristaleira, ficava todas essas coisas dentro do armário do nosso segundo quarto, tá? A partir do momento que eu consegui comprar a cristaleira, eu trouxe o acervo para cá. Ainda assim, a parte de louça, né, e de outras coisas como travessas e tudo mais, de pirex, né, elas ficam armazenadas no armário da cozinha, né, em outros lugares. Então, assim, a gente precisa ter noção, até mesmo para comprar um móvel, para organizar, para guardar esses itens, pensar na quantidade de coisas que a gente tem ou naquilo que a gente vai ter, tá? Então, não adianta eu comprar, por exemplo, uma cristaleira, que é mais recomendada para a gente guardar as taças, os copos, coisas assim, né? Que vão ficar à mostra, se eu tenho um monte de travessas, por exemplo. De repente, seria melhor investir num buffet, que é aquele móvelzinho mais baixo, que normalmente fica ali acompanhando a mesa de jantar, né? Então, é muito importante a gente pensar nesses detalhes, tá? Porque isso vai fazer com que a gente invista o nosso dinheiro de maneira inteligente, tá certo? Deixa eu ver aqui, verdade, Fatinha tá falando, não só os talheres, mas as travessas. Aprendi com a minha bisavó. Ela tinha um paninho de feltro para depois de secar, guardar, passar o aparelho, né? Passar no aparelho de jantar, nos talheres e tal. Exatamente, né? Muitos desses conhecimentos que vinham lá das nossas avós foram se perdendo com o tempo, né? Por exemplo, lá na minha casa, né? Se deixar minha mãe, ela bota tudo de descartável, né? Quanto mais prático, melhor, né? Então, assim, a gente também precisa ir resgatando isso que foi se perdendo, né? Abrir um pouco mão mesmo da nossa praticidade para cultivar na alma dos nossos familiares, para cultivar no nosso dia a dia o belo, o bom, tá bom? Então, isso tudo faz parte desses detalhes que a gente não pode abrir mão, tá? Então, beleza. A questão dos móveis, é importante a gente se atentar, então, antes de comprar, naquilo que a gente tem, na quantidade de coisas que nós temos, né? Ou na quantidade de coisas que nós vamos vir a ter. Para quem é noiva, por exemplo, eu não sei o que eu vou ganhar, quantidade de coisa. Tudo bem, mas eu tenho mais ou menos uma média daquilo que eu quero. Se eu consigo botar ali na lista, se eu consigo ter uma visão assim daquilo que eu realmente preciso para o dia a dia e das coisinhas que eu vou comprando aos poucos. Então aí a gente vai equilibrando, né, essa compra e não vai comprando tudo de modo aleatoriamente, tá? Só um minuto, por favor. Ícaro. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, minha máquina tá batendo aqui no fundo, gente. Então, vocês reconsiderem isso aí, tá? Eu não vou ter como ir lá desligar ela agora. Vida de dona de casa é assim, tá? Bom, então, voltando aqui pro assunto. É importante a gente levar esses pontos em consideração, tá certo? Verdade, eu fui aprender um pouco sobre mesa posta quando adulta. Minha família nunca teve essas tradições. Exatamente, eu também. Eu só fui me atentar a isso quando eu fiquei noiva, porque quando a gente fica noiva, parece que é um divisor de águas, né? A nossa mente, esse nosso entendimento se abre, né? Para poder realmente se atentar a esses detalhes, porque a partir daquele momento do casamento, aquela casa vai ser responsabilidade nossa. E aí, nós vamos precisar
pensar nesses detalhes, né? O que que eu quero passar para minha família, o que que eu quero que eles aprendam, o que que eu quero que seja de fato algo como valores próprios aqui da nossa família, né? Tradições familiares, né? Valores, enfim, bons costumes. Então, tudo isso passa a ser nossa responsabilidade. E vocês conseguem olhar e entender que a questão da mesa posta vai muito além de ter um talher, né? Um faqueiro de prata ou de inox. Você tá entendendo? Vai muito além disso, né? Até mesmo para que a gente faça as boas escolhas, tá certo? Então, tendo, né? Vamos lá, voltando aqui para o nosso caminho. Então, primeiro de tudo, avaliar as coisas que nós temos. Com relação ao que a gente tem, se a gente já tem as coisas, né? Se a gente já está casado há 5, 10 anos, enfim, quanto tempo for, é importante avaliar o estado dessas peças. Até mesmo para saber no que a gente precisa investir primeiro, né? Como eu falei, né? Muitas vezes a gente vai lá comprando requeijão, naquele potinho de vidro, né? Naquele copinho de vidro, acaba o requeijão, nasce um copo. É ou não é? É verdade ou não é? Né? Então a gente precisa avaliar realmente para minha família, né? Se a gente não tem condição, tudo bem. Então que a gente busque o melhor dos copos de requeijão para comprar. Se ele vai virar lá um copo depois para a gente usar na nossa casa, né? Mas é importante a gente se atentar a esses detalhes. Se para minha família realmente, né? Gente, pelo amor de Deus, um jogo de copo bonito, né? Com acabamento, com um formato bem bonito, não é tão caro hoje, tá? Não é tão caro. A própria taça de cristal, né? Quando eu fiquei noiva, eu falei assim, ai, meu sonho é ter aquelas taças de cristal. De cristal. Eu não sei se tem noivinha aí, se tiver, coloca aí pra mim, tá? Mas o meu sonho era ter taça de cristal. Quando eu ganhei taça de cristal de vinho, eu nem bebia vinho na época, tá? No meu chá de panela, eu fiquei, assim, acho que foi um dos presentes que eu mais gostei de ganhar, né? Porque é assim, é uma realização de um sonho, né? E eu achava que era muito caro, e não é. Se a gente souber aproveitar os momentos de promoção, se a gente souber aproveitar em algumas lojas que são mais em conta, em algumas lojas de departamento mesmo, nós conseguimos encontrar aquele material bom, durável e com um preço acessível. Então a gente precisa treinar também o nosso entendimento. Não é porque é de cristal que eu preciso comprar, sei lá da Tok, entendeu? Então a gente precisa ir aí treinando as coisas, né? E se a gente tiver também condições e quiser comprar, tá tudo bem também, né? Eu quero trazer aqui para vocês essa conscientização de acordo com a realidade de cada uma. Você precisa olhar aquilo que está ruim no seu acervo hoje, né? Olha os seus pratos, analisa, já tá riscado no fundo do prato que a gente come, né? Riscando ali, deixando a nossa marca, né? Assinando o nosso nome no fundo do prato, muitas vezes. Então, assim, treinar a nossa família, né? Ajudá-los a entender que ali naquele momento a gente se come com delicadeza, né? Com uma postura adequada. Tudo isso que eu fui falando também ontem, né? Isso vai se incorporando uma coisa na outra, certo? E é importante analisar, o prato tá riscado? O prato tá quebradinho na ponta? Né? Ah, tá tudo bem, tem 2 quebrados, mas eu ainda tenho 4 e minha família somos só 3, eu, meu esposo e meu filho e minha filha, então dá para poder usar ainda, beleza. Então você vai direcionando a compra das coisas, dos itens que te faltam, tá? Para aquilo que você precisa mais urgente. Tá? Então aqui, primeiro passo da nossa jornada é avaliar aquilo que a gente já tem, tá bom? Segundo passo, ver ao redor, né, na nossa família, às vezes no nosso próprio armário, a gente abre lá dentro, tem prato novo que a gente não quer usar porque é prato chique. Bota para uso, tá? Para com essa palhaçada e bota para uso. Pode descer esse prato de lá, tá? Para de comer no prato quebrado, no prato riscado, tá bom? Para com isso. Vamos descer essas coisas de lá, tá? Colocar isso, o bom e o melhor para a nossa família, tá bom? Então, ver ali também ao redor, né, nos familiares, avós, pais, se tem alguma coisa que eles não querem usar, se tiver e eles quiserem usar, você incentivar, beleza. Você tá ali propagando
né, aquele bom costume até para os seus familiares de volta, tá bom? E se tiver alguma coisa que eles não queiram, que queiram se desfazer, que vai jogar fora, você, opa, pera aí, pega, né, me dá aqui que eu quero, tá bom? E você vai compondo o teu acervo. E aí sim, no terceiro passo, nós vamos para aquilo que a gente pode fazer ou encomendar para que componha, né, aqui o nosso acervo. Então, toalha de mesa, suplá, jogo americano, guardanapo de tecido, às vezes com retalho de tecido você consegue fazer. Mas que o próprio porta-guardanapo você consegue fazer. Já guardei os outros, gente. O próprio porta-guardanapo você consegue fazer, ó, às vezes compra essas florzinhas de artificiais, tá bom? Corta os galinhos, cola com cola quente naquelas argolinhas, sabe? Tipo de cortina. Vai lá na papelaria da tua cidade, pensa, procura aqui no Pinterest, tá bom? Eu procuro muitos projetinhos DIY, né? Faça você mesmo, do it yourself. No Pinterest, lá tem uma infinidade de ideias. Eu até compartilhei uma aqui com vocês do suplá, né, para vocês colocarem aí, para vocês fazerem. Então, aproveitem esse momento que vocês estão em casa para fazer isso, para colocar isso em prática, esses projetos em prática, beleza? Se fizer, não esquece de compartilhar e me marcar. Depois desses passos todos, aí sim a gente vai pensar em comprar alguma coisa, tá bom? Então, só depois de eu passar por todas essas etapas é que eu vou chegar lá no item de comprar, tá bom? Se eu sou noiva, se eu não tenho nada, tá? Então, a gente vai trilhar mesmo assim os outros passos, tá? Primeiro, ver na nossa família se tem alguma coisa da família que vai ser passado pra frente, né? Por exemplo, quando eu me casei também, uma prima minha me deu uma baixela de vidro que era de um jogo da minha avó, que quando ela se casou, minha avó deu para ela 2 daquele prato, né? De um prato assim mais compridinho para botar um peixe, por exemplo. Então, ela foi lá e me deu um. Ela tinha 2, ela me deu um, para que ficasse isso para mim também, da nossa família, como se fosse uma herança, né? Minha avó ainda é viva, tá? Mas ela deu esse presente e minha prima quis fazer esse agrado e também me deu, compartilhou comigo, né, aquilo que era da nossa avó. Então, a gente vai ali realmente caminhando esses passos. E aí, beleza, a gente chegou no ponto que a gente vai precisar comprar. Então, nesse ponto de comprar, de investir o nosso dinheiro, existem algumas coisas que vocês precisam levar em consideração. Primeiro, ao longo desses passos anteriores, vocês foram percebendo coisas que no dia a dia, ao querer montar uma mesa mais bonitinha, foi te faltando. Você sentiu falta de alguma coisa. Sempre que você sentir falta, anote, né? Bota lá, minha lista de enxoval de mesa posta. E aí você coloca ali, tá? E você vai colocando baixela, faltou um pirex, né? Eu sinto falta aqui hoje ainda, por exemplo, de um pirex que tenha tampa. Porque às vezes eu coloco o pirex na mesa com a comida, o frango, a carne que foi ao forno, os legumes e tudo. E os meus pirex não tem tampa. Então, para eu levar dessa maneira à geladeira, eu preciso passar a fita filme. Tá tudo bem, eu consigo resolver, sabe? Mas se tivesse uma tampa, seria mais fácil, mais prático. Você tá entendendo? Então, isso tudo vai facilitando o processo. Então, é importante a gente anotar. E a partir do momento que a gente fez essa listinha, a gente vai até as lojas da nossa cidade e vai avaliar. 2 coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer essa curadoria, enfim, essa pesquisa na loja física. Agora com a quarentena, tá um pouco, as lojas estão fechadas, né? Enfim, fica um pouco difícil da gente fazer realmente isso presencialmente, tá? Então, a gente parte para a segunda alternativa, que é o quê? Pesquisar online, tá bom? Então, a gente vai entrar no site e vai pesquisar, tá bom? Pode ser no site da própria loja que a gente já conhece, pode ser em sites diferentes, mas pelo amor de Deus, na hora de comprar online, você toma os cuidados necessários, tá bom? Necessários. É importante a gente se atentar a isso,
né, a tomar o cuidado necessário na hora de comprar. Desconfie de preços assim, de coisas que são muito, muito caras e que estão muito, muito baratas. A gente precisa ter esse cuidado, a não ser que seja uma loja de confiança e que realmente seja promoção, tá? Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem fazer isso. Faz favor para mim. Pega ali um talher da pizza, por favor. E o pratinho do dia a dia, branco com azul, branco com rosa. Beleza, então, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Minha nora fez cada porta-guardanapo lindo. Exatamente. No nosso casamento a gente fez também o porta-guardanapo. Tem do pequenininho? A gente também fez os porta-guardanapos todos da nossa recepção, né? Até uma mãe de uma amiga minha, que é a minha madrinha de casamento, ajudou a gente a fazer. Que ela tinha mais, né, destreza para essas coisas. Então, façamos. Pode ser. Que a gente faça realmente, né? Tome esses cuidados, tá bom? Se coloque a serviço, realmente. Pirex com tampa é maravilhoso, exatamente. Então, beleza. Então, a gente vai fazer a nossa lista, né? A nossa listinha. Ok. Obrigada. A nossa lista, ela tem que começar por aquelas coisas que são mais importantes e mais usuáveis. E que a gente tá sentindo falta no dia a dia. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar são os pratos, depois os talheres e os copos. Isso é o de mais essencial, né? Então, se a gente já está querendo trocar, vamos trocar conscientemente, né? Às vezes a gente tem um prato que é de vidro em casa, né? Aquele prato transparente de vidro, né? Às vezes, na hora de compor a mesa, fica faltando uma graça, faltando um negocinho legal. Então, eu recomendo que você escolha pratos de cerâmica, que já tem esse fundinho branco, e daí vocês podem escolher o de cerâmica normal, liso, ou então até conseguir aqui, meu marido trouxe aqui pra mim, ó, pra mostrar pra vocês, o de cerâmica que tenha algum detalhe, alguma estampa que seja suave, né? Para que você componha esse acervo mais básico, é importante você escolher um aparelho de jantar que tenha delicadeza, suavidade, né? Eu mostrei para vocês na live de ontem o meu outro especial, né, para dias especiais. Eu tenho 2 só aqui, eu tenho esse que é pro dia a dia, que é esse branquinho com essa florzinha aqui, não sei se tá dando para vocês verem. Está muito claro aqui para vocês. Tá vendo? Ele tem uns detalhezinhos rosas e o outro, né, ele era assim. Esse daqui eu montei, tá? Eu montei no supermercado. O que acontece? Ele vendia o jogo fechado, o aparelho de jantar completo desse tipo aqui, rosinha. Só que eu queria que aqui em casa fosse tudo rosa e azul pro dia a dia, né? Então, eu peguei metade dos itens, por exemplo, eu montei um jogo para 4 refeições, 4 pessoas, né? Então, 4 pratos raso, 4 pratos fundo, 4 pratos de sobremesa, tá certo? 4 xícaras, 4 pires, né? Então, eu montei 4 para 4 pessoas, só que pegando 2 rosas e 2 azuis. Em vez de comprar o jogo fechado, que era um pouco mais caro, eu peguei os pratos unitários, até a Patrícia ontem falou isso com a gente aqui na live, né? Eu peguei os pratos unitários e fui montando o meu próprio jogo do jeito que eu queria. Então, ao invés de eu ter que comprar um jogo de 4 do rosa e um jogo de 4 do azul, e aí ia ficar muito prato que eu não ia usar aquilo tudo no dia a dia, eu preferi montar as peças separadamente. Eu tenho também os bowls, né? Que eu mostrei até pra vocês aqui uns ontem. Então, eu tenho aqui, né, esse que tem esses detalhezinhos. Ele é predominantemente branco, tá vendo? Mas ele tem uma graçazinha, um detalhe. E daí ele compõe, ó. Que gracinha que fica, né? Fica assim, o rosinha e o outro com detalhezinho azul. Então, eu recomendo na hora de você escolher a louça que você dê preferência para as louças brancas e que tenham algum detalhe. Às vezes tem detalhe com cor, às vezes não. Às vezes é algum bordadinho em volta, né? Às vezes é o formato, por exemplo, o meu formato, ele é redondo, simples, normal. Tem alguns formatos que são mais quadradinhos, mais
desenhadinhos ao redor aqui, né? Então isso tudo vai do nosso gosto pessoal, da nossa personalidade, daquilo que a gente quer trazer para nossa casa, né? E colocar como nosso tom, né, o nosso gosto ali na escolha daqueles itens, tá bom? Então é importante a gente fazer isso. E aí eu recomendo que, se possível, se você puder, tiver condições de fazer isso, que você tenha um branco normal para o dia a dia e um mais sofisticado para os dias especiais, realmente. Então, quando você vai receber uma visita, quando você vai receber um sacerdote, quando é um dia especial, por exemplo, da Páscoa, Natal, Dia das Mães, né, que tá chegando aí também. Então, aí você tenha esses dois para você compor. E de preferência que um combine com o outro, porque se você quiser mesclar o uso, você possa fazer, tá bom? Materiais como melanina também são bem duráveis. Exatamente, você pode pesquisar aí o tipo de material que você gosta, né? Eu tenho bastante esses bolzinhos aqui pequenininhos também, tá vendo? Eu gosto de colocar comidinhas, lanchinhos aqui dentro. Hoje eu até tava comendo banana aqui com cereal. Então, eles são bonitinhos assim, e eu acho que é desse material que você falou aí, de melanina, tá? Então, são opções que você tem aí para poder ir observando o material, o acabamento, né, das coisas. Na hora de você for comprar, se você for comprar uma caixa fechada, tome o cuidado, abra a caixa, verifique se não tem nenhum quebrado, né? Isso é importante, verifique se não tá nenhum faltando, porque às vezes eles tiram dali e colocam no mostruário e aí vem faltando uma peça só porque a gente não conferiu, tá? Então é importante. Então, primeira coisa, os básicos, né? Talheres, eu recomendo que vocês comprem. Deem preferência para os talheres de inox, que são mais universais. Você consegue usar no dia a dia e consegue usar num dia especial, tá bom? Então, veja. Aqui na minha cidade tem uma loja que é muito, muito, muito antiga, que era de enxoval de casamento, assim, da época, sei lá, da minha mãe, né? Ela é muito antiga mesmo. E em alguns bairros tem esses tipos de loja. Então, eu recomendo que vocês vão até essas lojas, que o meu faqueiro de inox, por exemplo, eu comprei lá nessa loja. Por quê? Existia o faqueiro fechado, tá? O faqueiro naquela caixa de madeira, básico. E existem também os talheres separados, vendendo o talher separado também, tá? Então, quem for aqui de Niterói, do Rio, eu vou deixar depois aqui nos stories o nome da loja, tá? Para se vocês quiserem ligar, saber como é que é e tudo mais. Mas lá você consegue comprar o talher unitário. Então, assim, no jogo da caixa de madeira que eu comprei assim, não tinha o talher para peixe. E eu porque queria talher de peixe. Porque eu achava super chique que quando servisse peixe tinha que ter talher de peixe. Então eu comprei talher de peixe à parte. Eu não precisei comprar um faqueiro super caro, que normalmente são muito caros os que tem. O talher de peixe é 1.000 e poucos reais, 2.000 reais, às vezes até mais caro que isso, sem ser de prata. Às vezes de inox você encontra esses valores, né? Então eu comprei o talher normal, o jogo normal, aquela caixinha de madeira bonitinha, mas assim, simples, né? O jogo simples. E eu comprei os talheres que me faltavam, do mesmo modelo, do mesmo acabamento, né? Assim, os acabamentos do talher, o formato, né? O modelo realmente do talher à parte, tá bom? Então, é importante também essa dica, tá? Fica aí essa dica de você pensar em alternativas, em coisas que você pode fazer para compor. Quando você escolhe o talher que seja de inox, até para comprar talheres que não vieram no teu jogo, você consegue fazer, né? Porque você consegue encontrar outros talheres de inox para ir compondo. A mesma coisa daqueles talheres de servir, tá bom? Então, escolha, dê preferência para inox, tá certo? Porque você vai encontrar outros modelos que vão ali incorporando o teu acervo melhor. Copos e taças, dê preferência para vidros. Assim, qualquer coisa de diferente que você colocar na mesa, você vai poder utilizar o seu acervo, né? Quando é um vidro transparente, ou no máximo uma cor que já combine com as coisas que você tem, tá bom? Então, imagina se eu tivesse um prato que tivesse cheio de desenhos vermelhos ou verde, e o meu talher fosse com acabamento... Vamos botar aqui, o prato com talher com detalhe vermelho, o talher com um detalhe
verde e a taça rosa, a taça azul. Ia ficar visualmente, né, feio, porque uma coisa não ia combinar com a outra. Então, tome esse cuidado, né, na escolha das coisas, tá bom? Então, bachelas também, né, de inox, de vidro. O que é bachela? É aquele negócio que você coloca os alimentos para trazer à mesa, tá? Se preocupe também nos porta-panelas, né? Aquele apoio de panela, um bonitinho para trazer à mesa, né? Que combine novamente com o seu acervo. Às vezes você vai mandar fazer lá o teu jogo americano, o teu suplá, encomenda uns menorzinhos, né? Uns com diâmetro menor, igual, do mesmo material, para servir de apoio da panela, tá bom? Para trazer para a mesa e ficar combinando, porque às vezes você colocou lá o suplá rosinha, né? A toalha de mesa é branca, bege, e aí o suporte do apoio de panela é vermelho, é verde, né? Então, assim, que combinem as coisas entre si, tá? E depois desse passo, né, daquilo que a gente vai trilhando ali o caminho do básico, tendo essa consciência dos itens básicos, né? A gente precisa pesquisar também os preços, tá? Às vezes demora um pouco mais para a gente comprar um acervo, mas assim, compensa o valor que a gente consegue encontrar. Espere também boas promoções, né? Eu, aqui na minha cidade, no shopping, tem uma loja que chama Kamikado. Eu não sei se vocês conhecem essa loja. Tem online também. E nessa loja, ela é toda... tem várias coisas de mesa posta e tal. É uma loja grande, assim, né? Bem conhecida, bem famosa. E nessa loja, eu rodava aquela loja toda, né? Quando eu era noiva, eu rodava aquela loja toda. Eu ficava, assim, namorando tudo. Só que nessa loja tinha um espacinho embaixo da escada. Ela tem 2 andares, né? Aqui na minha cidade. Embaixo da escada, ela tinha um espacinho que era dedicado a promoções. Então, assim, pratos, né, unitários, que às vezes ficavam ali, que não eram vendidos e tal, talheres, suportes, enfim, jarras, xícaras, um monte de coisas eu consegui encontrar ali, né, e daí eu ia naquele espacinho e aí eu pensava, eu preciso de pelo menos 2 jogos, ou 4 para 4 pessoas, né, então eu ia lá e comprava 4 xícaras e 4 pires, você tá entendendo? Que combinavam, eram de um outro modelo, mas que combinavam. Lembra que ontem eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma xícarazinha com pires verde, né? Um verdinho, água assim, clarinho? Então, foi dessa promoção, né? Além de estar na promoção, além de eu comprar em um produto mais barato do que normalmente ele era, porque eles botavam preços assim, com 50% de desconto para mais, sabe? Então, eu gastava menos para comprar aquilo, e eu conseguia comprar de acordo com o que eu ia compondo, né? Eu não precisava comprar o jogo inteiro, mas eu comprava as unidades que eu ia compondo. Então, assim, eu vou mesclando aquilo que eu já tenho de básico com outros itens novos, né? Isso é muito importante também, no sentido de quando a gente vai compor algo que é temático. Por exemplo, eu gosto muito de comer pizza. Nossa família adora comer pizza, eu adoro comer hambúrguer. Então eu vou investir 1 ou 2 pratos para esse momento. Eu vou investir num talher específico para esse momento, né? Então, por exemplo, na minha lua de mel, a gente foi para Gramado e daí a gente fez um passeio que visitava a loja da Tramontina. Eu falei, não, peraí, né? Eu amo coisa de mesa, eu não vou trazer uma coisa da Tramontina. Não, tem que trazer, né? Preço mais barato também e tal. Então, aproveitando a oportunidade, né? Eu perturbei lá meu marido pra gente trazer esse conjunto aqui, ó, de pizza. Ele vem também aquele cortador de pizza, vem uma espátula também, pra gente poder trazer, pegar a pizza, né, a fatia da pizza, e vem aqui, ó, ele é diferente, tá vendo? O garfinho, ó, ele é um modelinho diferente, ele tem um acabamentinho aqui diferente, normal. Aqui é aquele material normal, né, que vem basicamente em todos os talheres da Tramontina, sabe? Aquele material de plástico mesmo, mas ele é de inox, tá? E aqui ele vem escrito pizza, tá vendo? E eu achei super legal, super diferente. E daí eu quis trazer para compor
aquilo que eu já tenho. Então, assim, não fica tão gritante, né? Mesmo sendo vermelho e o meu joguinho do dia a dia sendo rosinha e tal, não fica uma coisa tão gritante, porque o que predomina no meu jogo aqui, né? No meu aparelho de jantar é o branco. Então, quando eu coloco a mesa, né? Fica com um tom do bonito. Fora que o vermelhinho aqui da pizza, né? Do talher, compõe ali com ketchup, né? Com a própria... com o próprio suporte de pizza. Então, isso tudo a gente vai escolhendo e compondo o nosso acervo, certo? Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes e a gente se preocupar com essas coisas e ir compondo de acordo com aquilo que a gente tem necessidade, com aquilo que a gente vai sentindo falta, né? Pensando em coisas diferentes, né? Eu quero, por exemplo, comprar, eu não sei se vocês já viram, um pratinho que ele é em formato da fatia de pizza para compor isso daqui. E a última dica que eu queria deixar assim para vocês, né, nessa live, era assim, você não precisa ter o dinheiro para comprar tudo de uma vez, tá? Vá comprando aos poucos, vá compondo aos poucos o teu acervo, né? Por exemplo, eu tenho isso daqui desde a nossa lua de mel, ou seja, há 2 anos, tá? Mas eu ainda não comprei o tal do pratinho que eu quero, né? Então, assim, a gente vai realmente compondo aos poucos e tá tudo bem, tá bom? A gente vai investindo aos pouquinhos mesmo, tá? Então, era essas dicas que eu queria deixar para vocês. Alguém comentou aqui em cima alguma dica para quem tá começando a montar essa lista. Então, vamos lá. Eu disse que no final dessa live ia ter surpresa para vocês e eu não tava mentindo, tá bom? Algumas de vocês falaram também lá no nosso grupo VIP. Quem não tá fazendo parte do grupo VIP tá papando mosca e vai papar mais ainda, tá? Então, acabando essa live, o que você tem que fazer? Sair daqui, clicar lá no link que tá na minha bio, um linkzinho azul, tá? E vir fazer parte do nosso grupo VIP. Tem poucas vagas, tá? Nesse grupo VIP aqui do WhatsApp, que é o link que tá aqui pra vocês. Tem poucas vagas, tá? Então, não deixa essa oportunidade de passar quem ainda não tá fazendo parte. Clica no link da bio e vem fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Quem preferir Telegram também pode me mandar um direct que eu te mando o link lá do Telegram, tá? O que acontece? Quem tiver lá naquele grupo do WhatsApp e do Telegram, no final dessa live, vai ganhar um presente meu, tá? Você não precisa se preocupar se você tá nervosa, se você não sabe o que investir, quais são as quantidades, os itens, enfim, as coisas que você tem que ter para poder montar a sua mesa aposta. Eu vou disponibilizar para vocês lá dentro do grupo gratuitamente, tá? De graça, tá bom? Um e-book com essa lista pronta para vocês, tá bom? Então, um e-book do enxoval de mesa aposta, tá? Eu vou dar lá para vocês de presente para quem acompanhou essas 3 lives e quem tá lá dentro desse grupo, essa lista, tá bom? Esse e-book gratuito, tá certo? Então lá vai ter tudo isso que eu fui falando aqui ao longo dessa live de hoje, principalmente, vai estar lá explicadinho dentro desse e-book, tá? A questão dos pratos, né, das louças, dos talheres, da toalha de mesa, enfim, todas essas coisas vão estar lá. Os itens relacionados aos itens vai estar lá dentro, beleza? Então, se você estiver assistindo também a gravação desse vídeo, eu vou depois deixar um link aqui embaixo, tá? Para você clicar e ir direto para esse grupo, onde você vai ter acesso a esse e-book. Combinado? Agora, uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês, tá? Não passem esse e-book para frente, tá? Chamem as amigas de vocês para fazer parte desses grupos, tá bom? Para poder curtir e acompanhar aqui o nosso trabalho, para que elas tenham acesso também. Posso contar com vocês por isso? Tem que se cadastrar no WhatsApp? Tem que entrar lá, tá bom? Para poder vocês ganharem esse e-book gratuito, tá bom? E agora eu vou responder aí as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, né? Então, a questão... ficou faltando mais uma dica, tá? Com relação às compras online. Muitas dessas lojas grandes, elas também fazem promoção online, tá? Então, observe, assim, Black Friday... muitas das lojas fazem também promoção em segunda-feira,
tá? Todas as segundas-feiras elas têm umas promoções. Em épocas, assim, de pós-evento, por exemplo, tem a Páscoa. Aí, durante a Páscoa, os itens próprios de Páscoa, com motivos, né, com detalhes específicos de Páscoa, estão caros. Logo depois que passa a Páscoa, eles ficam baratos, né, na promoção. Daí tu compra para a próxima Páscoa. Você tá entendendo? Né? Natal, Ano Novo, a mesma coisa. Ah, eu quero um prato especial, uma toalha de mesa especial de Natal, né? Ah, antes do Natal tá super caro. Assim que passa o Natal, eles vão lá e botam tudo em promoção, porque eles querem eliminar, né? Se desfazer daquele estoque, tá certo? Então, vocês pensem nisso. Se vocês não querem comprar o produto mais caro, vocês ou peçam para alguém fazer, né? Do jeito que vocês querem, ou então aguardem essas promoções, pesquisem, garimpem os sites, tá? Tem coisas que valem muito a pena, tá bom? Nessa promoção. Deixa eu ver aqui. Verdade, Fatinha. A Fatinha falou tudo aqui, né? Por quê? Por que eu tô pedindo para você convidar as meninas para acompanharem, suas amigas, para acompanhar aqui o nosso trabalho? Justamente pelo que a Fatinha falou aqui, né? A pessoa também precisa compreender o sentido que é servir melhor os seus. Exatamente, né? Não adianta chegar e pegar aquela lista pronta de enxoval sem entender todo o passo que a gente trilhou aqui antes disso, tá? Então, esse era o meu presente para vocês, a minha forma, assim, de retribuir aí o carinho, o comprometimento de vocês em servir melhor a família de vocês e também de dar aí, né, realmente esse presente para quem tá acompanhando as nossas lives. Ó, já tem bastante gente entrando aqui no nosso grupo do WhatsApp, tô curtindo aqui. É mais isso mesmo, tá? Se vocês tiverem outras dúvidas mais específicas e tal, que já não tenham sido respondidas nas lives anteriores, as lives elas estão salvas no nosso canal do YouTube. Eu vi que alguém perguntou aí também que queria assistir as lives anteriores, tá tudo no nosso canal do YouTube, tá? Pede o link por direct que eu envio para você. Quem tá lá dentro do grupo VIP também tem acesso ao link, tá? Então não deixa de entrar lá para poder garantir aí o seu presente, tá bom? Live maravilhosa, obrigada pela disponibilidade. Eu é que agradeço, eu fico muito, muito, muito feliz de falar sobre esse assunto. Eu quero convidar vocês a permanecerem acompanhando aqui. Essa semana próxima, né, vai ser um pouquinho mais silenciosa por conta realmente de ser Semana Santa, mas depois da Páscoa nós vamos vir com muitos outros assuntos e muitos outros temas importantes para a nossa formação, tá? O objetivo aqui é dar formação para vocês, é dar conteúdo de qualidade e me colocar a serviço realmente para ajudar vocês, tá? Eu fico muito, muito feliz de ajudar realmente, colocando aí o serviço, né? A serviço de vocês todo o conhecimento que eu tenho, tá bom? Então não deixem de entrar lá nos grupos para aproveitar aí esse presente para vocês, tá certo? E a gente continua se vendo aqui pelos próximos dias. Eu vou recomendar algumas coisas aí para Semana Santa também. E é isso, pessoal. Olha, tô muito feliz. Chegamos ao final aí do nosso especial de lives. Muito legal, foi muito legal esses 3 dias com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Façam um resumo, reassistam as lives, né? Anotem ali os pontos importantes, aquilo que vocês precisam se dedicar mais para poder melhorar, para poder dar passos, tá bom? E a gente continua aí tratando outros assuntos interessantes. É isso. Fiquem com Deus. Um beijinho, um beijinho. Antes da gente ir, tira um print aí. Se você curtiu essa live, esse especial de lives, tira um print aí. Sobe coraçõezinhos e tira um print aí para compartilhar com as suas amigas, convidando elas para participar aqui, para acompanhar o nosso trabalho. Tirem aí um print. E me marquem depois, hein, para eu poder compartilhar. Beleza? Tiraram aí o print? Coloca aí se vocês tiraram print, para eu poder parar de ficar assim, né, gente? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem-se a serviço da família de vocês, proporcionem para eles
um momento agradável ao redor da mesa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e a gente conversa mais lá nos grupos. Tchau!